No vídeo de hoje, vamos analisar um mistério assustador não resolvido com dois possíveis suspeitos. Um mistério de uma pequena cidade com apenas uma dúzia de moradores. E um assassinato que mudou o local para sempre. Mas antes de começarmos, quero trazer uma palavra do nosso patrocinador, Magellan TV. Magellan TV é um novo streaming de documentários e estou viciado nele. Se você gosta de documentários, vai adorar o Magellan TV. Eles têm uma ótima seleção de documentários sobre crimes e mistérios. E um dos melhores é Jack, o Estripador, a história definitiva. O documentário usa atores e ambientes virtuais 3D para analisar um dos serial killers mais infames da história. Outra dica que dou é a série Crimes que Fizeram História. São documentários de 25 minutos sobre alguns dos crimes mais conhecidos e bizarros da história, como o massacre de Jonestown e a morte da princesa Diana. A Magellan TV oferece documentários de crime, mistério e outros gêneros. Ela foi criada por cineastas, e eles reuniram milhares de filmes documentais, séries e playlists em gêneros como guerra e militar, natureza e cultura. Novos documentários são adicionados toda semana. Os vídeos não têm interrupções e são livres de anúncios. Além disso, muitos dos documentários estão disponíveis em 4K. A Magellan TV é uma excelente forma de aprender mais e aprofundar temas que você já gosta. É fácil acessar a Magellan TV. Está disponível no Roku, Amazon Fire TV, Apple TV, Google Play e iOS, ou simplesmente transmita do seu celular para a sua TV. Se você quiser conferir a Magellan TV por conta própria, acesse magellantv.com/criminallisted, magellantv.com/criminallisted e você terá um mês grátis. Então, por favor, ajude a apoiar o Criminally Listed e tenha acesso a milhares de ótimos documentários conferindo a Magellan TV. Número 3. Dorothy Thompson. Em junho de 1965, Dorothy Thompson tinha 30 anos. Ela morava com seu marido, Arfin Thompson, de 32 anos, sua filha de 2 anos, Krista, e sua sogra de 64 anos, Agnes. Eles moravam na pequena cidade de Barkhamsted, Connecticut, que tinha uma população de cerca de 1.700 pessoas. Antes de Dorothy se casar com Arfin, ela trabalhava como caixa no banco da cidade. Arfin trabalhava como contador e nos fins de semana fazia reformas na casa deles. No dia 15 de junho de 1965, Arfin foi trabalhar. Quando ele chegou em casa por volta das 18h15, encontrou sua esposa deitada no chão, no quintal, perto da varanda envidraçada. Ficava claro que ela fora brutalmente assassinada. Enquanto Arfin corria aos vizinhos pedindo ajuda, gritava que sua esposa estava morta e não achava o bebê. Seu vizinho foi até a casa. Ele olhou nos 5 cômodos do andar principal. 3 deles estavam salpicados de sangue. Havia uma grande poça de sangue na cozinha. O vizinho subiu as escadas. O andar de cima havia sido convertido em um apartamento para a mãe de Arfin, Agnes. O vizinho abriu a porta de um dos quartos e encontrou Agnes e Krista. Elas estavam ilesas. A polícia foi chamada e concluiu que Dorothy foi atacada na cozinha enquanto passava a camisa do marido. Ela tentou fugir e foi assim que o sangue acabou em outros cômodos. O corpo dela foi arrastado até o terraço. Um fio elétrico de uma torradeira foi enrolado em volta do pescoço dela, e a outra ponta foi amarrada em um prego. O assassino tentou enforcá-la, mas o prego não era forte o suficiente, e ela caiu 3 metros até o chão abaixo. A polícia suspeitava que Dorothy conhecia o assassino, pois havia poucos ferimentos de defesa. A única coisa que estava faltando na casa era um cofrinho com cerca de $20 em moedas dentro dele.
Atrás da casa, a polícia encontrou uma pedra ensanguentada e uma pequena marreta que estava coberto de sangue. O legista determinou que era evidente ao olhar para Dorothy, a esposa e mãe de 30 anos que havia morrido de forma brutal. Ele teorizou que ela foi primeiro esfaqueada com um garfo de jantar. Quando esse ficou torto, ele a esfaqueou com um grande garfo de trinchar. Ela então foi golpeada na cabeça com uma pequena marreta. Além disso, uma pedra de 19 libras foi arremessada contra o abdômen dela. Ela então foi arrastada até a varanda ensolarada, onde o assassino tentou enforcá-la. Ela ficou pendurada por alguns minutos antes de cair no chão. O legista não conseguiu determinar a causa exata da morte. Ele afirmou que qualquer um dos ferimentos poderia tê-la matado. O legista achou que Dorothy foi morta por volta do meio-dia. Um policial que havia namorado Dorothy antes de ela se casar com Arfin passou pela casa dela por volta de 1h30 da tarde em que ela foi morta. Ele viu um Ford preto de 1959 na entrada da garagem. Ele se lembrou especificamente do carro, porque, 2 semanas antes, um homem dirigindo um Ford preto de 1959 era procurado por se expor em um reservatório próximo. O policial observou que o motorista do carro era um jovem de cabelos loiros. Ele tinha cerca de 1,78 metros, ou 1,80 metros de altura, e provavelmente pesava uns 90 quilos. Ele usava óculos e estava com uma camisa rosa e calça cinza. O policial não achou que ele fosse o homem que estavam procurando, então seguiu em frente sem anotar a placa do carro. 3 dias após o assassinato, Arfin recebeu uma carta estranha pelo correio. Ela estava escrita à mão com tinta preta. O carimbo postal era de 17 de junho, que foi 2 dias após o assassinato. Diz: "Eu gostava da sua esposa. Ela trabalhou comigo no banco. Eu disse para ela que, se eu não pudesse tê-la, ninguém teria. Ela não acreditou em mim. Demorou muito tempo, mas eu consegui o que planejei. Em breve vou matar o bebê, para que não reste nenhum vestígio dela na minha mente. Eu a esfaqueei com um garfo. Eu pisei no rosto dela. Depois arrastei ela pela casa com um fio elétrico. Depois, usei um martelo para cravar o gancho e pendurá-la. Ela caiu no chão e eu esmaguei a cabeça dela várias vezes com uma pedra grande. Eu usei o carro do vizinho, um Ford 58 azul escuro, modelo hardtop. Eu queria levá-la comigo para longe daqui, mas ela não quis ir. Meu carro era muito velho e estava ruim demais, então eu roubei o carro de alguém a caminho da casa dela. Foi tranquilo, só que ela não quis ir comigo. Eu vou matar o bebê em breve. Vou matar o bebê também e minha esposa." A carta não estava assinada. Arfin entregou a carta para a polícia. O detetive principal do caso, Major Samuel Home, leu a carta. Ele não achava que era do assassino. Home achava que o autor da carta poderia ter obtido todos os detalhes mencionados nela a partir de artigos de jornal sobre o assassinato. Mas Arfin não achava que isso fosse verdade. O carimbo postal da carta era de 17 de junho, 2 dias após o assassinato. Nenhum dos artigos publicados até 17 de junho mencionava que uma pedra havia sido usada no assassinato. Mesmo assim, Roma ainda não achava que o assassino tinha escrito a carta. Roma tinha uma suspeita no caso, e era a sogra de Dorothy, Agnes. Agnes estava em casa durante o assassinato e afirma que ficou no andar de cima a tarde toda com sua neta. Ela disse que ouviu alguns barulhos e viu um carro grande e escuro na entrada da garagem, mas foi só isso. Romeu achou que seria impossível para Agnes não ouvir mais do que alguns barulhos durante um assassinato tão brutal. Além disso, o relacionamento entre Dorothy e Agnes não era bom.
Supostamente, Agnes tinha esquizofrenia e Dorothy tinha medo dela. Home teorizou que no dia do assassinato, Agnes ficou com raiva de Dorothy. Ela atacou Dorothy e, ao ver o que tinha feito, decidiu terminar o serviço. Outros detetives que trabalharam no caso não acreditavam que Agnes fosse a assassina. Achavam que ela era velha e fraca demais para cometer um ataque tão brutal. Por exemplo, acredita-se que Dorothy foi arrastada para fora da casa até a varanda envidraçada. Tanto Dorothy quanto Agnes pesavam cerca de 52 quilos. Uma mulher de 64 anos teria conseguido arrastar um corpo que pesava tanto quanto ela para fora da casa até a varanda ensolarada? Além disso, ela teria conseguido levantar a pedra de 8,6 quilos para jogar sobre o abdômen de Dorothy? Outro problema com a teoria de que Agnes foi a assassina é o que ela fez com o cofrinho desaparecido. As armas do crime foram todas encontradas dentro e ao redor da casa. Então, onde estava o cofrinho? Além disso, nenhuma das armas do crime tinha as digitais de Agnes. Será que ela teria a presença de espírito para encobrir seus rastros desse jeito? Por fim, o apartamento de Agnes foi revistado e nada de incriminador foi encontrado. No dia seguinte ao assassinato, Agnes foi hospitalizada. O Major Home tentou interrogar Agnes, mas as respostas dela não eram coerentes. O legista realizou um inquérito em outubro de 1965, cerca de 4 meses após o assassinato. O resultado do inquérito foi que Agnes foi considerada criminalmente responsável pelo assassinato de Dorothy. Um mandado de prisão foi emitido contra ela, mas nunca foi cumprido porque ela já estava internada em um hospital. 6 meses após o assassinato, algumas crianças estavam brincando na casa dos avós, que ficava a cerca de 4 quilômetros do local do crime. Elas encontraram um cofrinho vazio. Os avós sabiam que um cofrinho era o único objeto que faltava na casa dos Thompson. Então eles chamaram a polícia. Arfin identificou o cofrinho como sendo aquele que foi roubado da casa deles. Pouco depois que a descoberta do cofrinho se tornou pública, um homem ligou para a polícia. Ele disse que, uma semana após o assassinato, viu o que achava ser um Chevy preto de 1959 estacionado na área onde o cofrinho foi encontrado. Quando o homem parou atrás do carro, o carro saiu em disparada. A descoberta do cofrinho deixou claro para a maioria dos detetives que Agnes não cometeu o assassinato. Acredita-se que o cofrinho foi roubado para fazer o assassinato parecer um assalto que deu errado. Uma senhora idosa com esquizofrenia teria a presença de espírito para simular um assalto e depois se livrar do cofrinho a 4 quilômetros do local do crime? Além disso, Agnes não tinha carro nem dirigia. Então ela caminhou 8 quilômetros só para se livrar do cofrinho? Os detetives não achavam que fazia sentido Agnes ter feito isso. Além disso, um jovem de cabelo loiro dirigindo um carro escuro foi visto na casa dos Thompson por volta da hora do assassinato. A polícia até encontrou evidências de que um carro esteve na casa dos Thompson naquela tarde. Eles encontraram marcas de pneus recentes na entrada da garagem. As marcas pareciam indicar que alguém saiu às pressas. Finalmente, um carro preto foi visto na área onde o cofrinho foi descartado. Os detetives raciocinaram que faria mais sentido que o jovem fosse o assassino. Mas o Major Home ainda considerava Agnes como a única suspeita viável. Então, em março de 1966, 9 meses após o assassinato, a polícia fez uma prisão. Prenderam um trabalhador de aeronaves e encanador de 20 anos chamado Harry Solberg. Solberg era amigo dos Thompson.
Ele e seu pai tinham instalado o encanamento na casa deles. Solberg correspondia à descrição do homem visto na casa dos Thompson na tarde do assassinato. Ele tinha 1,82 m de altura, pesava 90 quilos e tinha cabelo loiro. Devido ao seu porte, a polícia sabia que ele podia matar Dorothy e mover seu corpo. Além disso, na época do assassinato, ele dirigia um Ford preto de 1959. No dia 13 de março de 1966, Solberg foi até a delegacia para fazer um exame de polígrafo. Ele voltou na noite seguinte para fazer outro exame de polígrafo. Durante esse exame, ele disse que estava na casa dos Thompson na tarde em que Dorothy foi morta. Solberg explicou que estava no ensino médio na época. Ele disse que foi à casa deles porque queria pedir conselhos a Dorothy sobre um trabalho de economia que estava escrevendo. Quando chegou lá, encontrou a porta entreaberta. Ele entrou e encontrou um rastro de sangue no chão. Ele seguiu o rastro e encontrou o corpo de Dorothy do lado de fora. Ele ficou assustado e correu para o carro. Ele saiu dali e ficou dirigindo sem rumo, atordoado. Depois, ele admitiu que escreveu a carta. O entrevistador continuou pressionando Solberg. Depois de algumas horas, ele disse: "Acho que eu a esfaqueei e bati nela." O entrevistador continuou fazendo perguntas, e ficou claro que Solberg não sabia nada específico sobre a cena do crime. Por exemplo, ele não conseguia descrever com precisão o cofrinho ou a marreta. Ele disse que o martelo de ferro era grande, quando na verdade era pequeno. Apesar da imprecisão da sua confissão, Solberg foi preso e acusado de homicídio em primeiro grau. Solberg foi a julgamento em setembro de 1966. Um perito em caligrafia testemunhou e disse que a caligrafia de Solberg era semelhante à caligrafia da carta. O advogado de Solberg disse que Solberg escreveu a carta para desviar a atenção de si mesmo, porque teve o azar de estar na cena do crime no dia do assassinato. O advogado de Solberg destacou que não havia nenhuma prova física, como impressões digitais, que o ligasse ao crime. Ele também argumentou que a confissão foi coagida e não continha detalhes específicos sobre o assassinato. O major Samuel Home, que havia sido retirado do caso, ainda estava convencido de que Agnes Thompson era a assassina. Ele acabou testemunhando em favor de Solberg. O julgamento terminou com o júri sem consenso. Solberg estava com o novo julgamento marcado para janeiro de 1967. Mas antes do início do julgamento, o juiz decidiu que a confissão de Solberg seria inadmissível. O juiz não permitiu que as transcrições da confissão fossem lidas em voz alta porque Solberg não havia sido informado de seus direitos de Miranda. Sem a confissão dele, o promotor não tinha um caso sólido, então decidiram não prosseguir com o julgamento por assassinato. Em vez disso, por ter enviado a carta, Solberg se declarou culpado de ameaça criminosa com base na lei de chantagem. Ele foi condenado a uma pena de 1 a 10 anos de prisão. Ele nunca mais foi acusado do assassinato de Dorothy Thompson. Ninguém mais jamais foi acusado pelo assassinato dela, e o caso continua sem solução. Algumas pessoas acreditam que a sogra de Dorothy, Agnes Thompson, foi quem a matou. Mas outras pessoas não acreditam que ela tivesse capacidade mental e física para fazer isso. Outras pessoas acham que Harry Solberg a matou e saiu impune. Enquanto os críticos dessa teoria apontam que tudo o que ele sabia sobre o assassinato poderia ter sido encontrado nos artigos de jornal sobre o crime.
Eles acham que ele foi apenas uma vítima de má sorte. Por fim, há pessoas que acreditam que nem Agnes nem Solberg mataram Dorothy. O que mais você fez é um mistério. Infelizmente, o assassinato de Dorothy Thompson provavelmente nunca será solucionado. Número 2. Patty Moriarty. Lerma é uma pequena cidade no território norte da Austrália. Abrigava apenas 12 pessoas e a idade média dos moradores era de 70 anos. Na cidade, existem 2 estabelecimentos comerciais. Há o Pink Panther Roadhouse, que é uma combinação de bar, parque de trailers e um pequeno zoológico. E também há um café chamado Casa de Chá Devonshire, da Fran. A maioria das pessoas que visita Lerma está apenas de passagem enquanto viaja para o norte ou sul da cidade. A região tem uma reputação notória. Supostamente, os aborígenes não vivem na região porque acreditam que ela é assombrada. Lerma é cercada por uma vegetação densa e há apenas uma estrada que entra e sai da cidade. Além disso, apesar de viverem em uma cidade pequena e isolada no meio do nada, muitos dos moradores da cidade não se dão bem. Um dos moradores da cidade era Paddy Moriarty. Moriarty nasceu na Irlanda e veio para a Austrália quando tinha 18 anos. Em dezembro de 2017, Moriarty tinha 70 anos e morava com sua amada cachorra, Kelly. Moriarty era operário e frequentava o Pink Panther Roadhouse. No sábado, 16 de dezembro, ele foi ao bar e tomou 8 cervejas, o que não era muito incomum para ele. Em algum momento entre 6 e 6:30 da noite, ele saiu do bar, subiu em seu quadriciclo e dirigiu os 90 metros até sua casa. Todo domingo, vários moradores da cidade se reúnem no Pink Panther para assistir a um programa de TV chamado Landline, que aborda questões rurais. Eles chamam a reunião semanal de igreja. Quando Moriarty não apareceu na igreja em 17 de dezembro, seus amigos ficaram preocupados e começaram a procurá-lo. Eles foram até a casa dele, mas ele não estava lá, e nem o cachorro dele. A polícia foi chamada e foi até a casa de Moriarty. O carro e o quadriciclo dele estavam do lado de fora. Na casa dele, acharam seu chapéu de cowboy. Moriarty raramente ia a algum lugar sem o chapéu dele. Ele usava chapéu com tanta frequência que muitos moradores da cidade nem sabiam que ele era careca. No micro-ondas dele havia um pouco de frango que um turista tinha dado para ele no dia em que foi visto pela última vez. A polícia também encontrou seus óculos e sua carteira, que tinha $225 dentro. Não havia sinais de luta dentro ou ao redor da casa de Moriarty. A polícia realizou buscas massivas por terra e ar, mas não encontrou nenhum vestígio de Moriarty ou de seu cachorro. A polícia acredita que Moriarty foi vítima de um crime e está investigando seu desaparecimento como homicídio. Eles acham bastante possível que um dos outros 11 moradores tenha sido responsável pelo desaparecimento dele. 6 meses após o desaparecimento de Paddy Moriarty, o legista decidiu realizar um inquérito especial e quase todos os moradores de Lerma testemunharam. Muitos deles foram considerados suspeitos. Um dos primeiros suspeitos foi Richard Simpson, que estava trabalhando como barman no Pink Panther na noite em que Paddy Moriarty desapareceu. Ele foi uma das últimas pessoas a ver Paddy Moriarty com vida. Simpson tinha fama de ter um temperamento violento. Paddy Moriarty bebia muito e às vezes ficava agressivo quando estava bêbado.
As pessoas na cidade especulavam que Paddy Moriarty disse ou fez algo que deixou Simpson irritado. Então Simpson o matou. Simpson testemunhou no inquérito. Em depoimento, Simpson negou ter qualquer envolvimento com o desaparecimento de Paddy Moriarty. Ele disse que provavelmente alguém da casa de chá, Devonshire da Fran, era responsável pelo desaparecimento dele. A casa de chá é gerenciada por Fran Hodges, de 75 anos, que também vive na propriedade. O café é um ponto popular para viajantes e pessoas em trailers costumam parar para comer tortas de carne e scones. Moriarty morava do outro lado da rua da casa de chá. Moriarty e Hodges brigavam constantemente. Moriarty realmente não gostava quando as pessoas estacionavam seus trailers na propriedade dele. Ele costumava aconselhar as pessoas a evitar as tortas de carne da casa de chá. Ele dizia para as pessoas que as tortas iam deixá-las doentes e que eram tão ruins que nem o cachorro dele comia. Quando o Pink Panther Roadhouse começou a vender tortas de carne, Moriarty colocou uma placa em seu quintal, proclamando que eles tinham as melhores tortas de carne da cidade. Moriarty até tinha um apelido feio para Hodges. Ele a chamava de Porca do Mato. A situação ficou tão amarga entre Moriarty e Hodges que, um ano antes de Moriarty desaparecer, Hodges tentou conseguir uma ordem de restrição contra ele. No final, ela não foi concedida. Outro morador de Lerma, que trabalhava como lavador de pratos na casa de chá, testemunhou no inquérito. Ela disse que Hodges odiava Moriarty e frequentemente dizia que queria matá-lo. Havia até rumores pela cidade de que Moriarty acabou nas tortas de carne de Hodges. Hodges testemunhou no inquérito e negou ter qualquer envolvimento com o desaparecimento de Moriarty. Perguntaram a ela se alguma vez disse que queria matar Moriarty. Ela admitiu que sim. Ela testemunhou que provavelmente disse que queria matá-lo 1 milhão de vezes. Ela admitiu que ela e Moriarty não se davam bem. Ela testemunhou que a última vez que eles discutiram foi 4 dias antes de ele desaparecer. Ela o havia acusado de colocar um canguru morto perto da casa dela. Essa não foi a primeira vez que ele supostamente colocou um canguru morto perto da casa dela. Hodges disse que, apesar de tudo isso, ela não matou Moriarty. A casa e a propriedade de Hodges foram revistadas várias vezes, mas nenhum vestígio de Moriarty foi encontrado. Hodges sugeriu outro suspeito, Owen Lowry. Lowry tinha 71 anos e trabalhava como jardineiro na casa de chá. Ele era novo na cidade e muitos dos moradores não o conheciam bem. O que eles sabiam era que ele e Moriarty não se davam bem. 3 dias antes de Moriarty desaparecer, ele e Lowry tiveram uma discussão. O cachorro de Moriarty, Kelly, estava parado no meio da rua, latindo para Lowry. Lowry disse para Moriarty calar o cachorro ou ele mesmo calaria o cachorro. Antes de Lowry se mudar para a cidade, Hodges achava que Moriarty e seu ex-marido tinham sabotado um dos jardins dela. Um dia pouco antes de Moriarty desaparecer, Lowry estava montando um jardim para substituí-lo, e Hodges disse para ele não fazer isso porque Moriarty iria sabotar de novo. Lowry supostamente disse que, se ele fizesse isso, Lerma teria seu primeiro assassinato. Algo que os investigadores notaram é que Lowry gostava de usar o computador dele. Na noite de 16 de dezembro, que foi a noite em que Moriarty desapareceu, o computador de Lowry pegou um vírus. Em Lerma, há apenas um telefone público, e ele fica do lado de fora da casa de chá,
do outro lado da rua da casa de Moriarty. Na noite em que Moriarty desapareceu, 2 ligações foram feitas desse telefone para uma empresa de informática. A primeira ligação foi feita às 6h30 e a segunda ligação foi realizada 1 minuto depois. Nenhuma das ligações foi atendida. As ligações foram feitas mais ou menos na mesma hora em que Moriarty saiu do bar. Laurie testemunhou no inquérito e admitiu que era um pouco esquentado, mas disse que não matou Moriarty. Ele disse que era um homem de 70 anos, com muitos problemas de saúde, como pressão alta, problema no coração e osteoporose. Ele disse que não viu Moriarty na noite em que ele desapareceu. Ele acha que alguém da Pantera Cor-de-Rosa o matou. Há rumores de que Moriarty pode ter sido morto pela Pantera Cor-de-Rosa, mas não por um humano. O dono da Pantera Cor-de-Rosa, Perry Sharp, de 76 anos, tem uma coleção de animais exóticos atrás do bar de estrada. Um dos animais é um crocodilo de água salgada chamado Sam Furtivo. Algumas pessoas acreditam que Sam Furtivo matou e comeu Moriarty e Kelly. Outra possibilidade é que quem matou Moriarty alimentou o crocodilo com seus restos mortais. Mas a polícia não encontrou nenhuma evidência de que Sneaky Sam esteve envolvido no desaparecimento de Moriarty. Embora existam muitos rumores sobre quem matou Paddy Moriarty, não há muitas evidências para sustentar nenhuma das teorias. A polícia também não faz ideia do que aconteceu com os restos mortais dele. Parece que um buraco na realidade se abriu na pequena cidade de Lerma e Moriarty e seu cachorro passaram por ele. O investigador principal do caso está convencido de que Moriarty foi assassinado e prometeu resolver o caso. Número 1. Maria Ridolph. Sycamore, Illinois, é uma pequena cidade a menos de 70 milhas a oeste do centro de Chicago. Em 1957, a cidade tinha uma população de pouco mais de 5.000 pessoas. Era uma pequena cidade idílica e segura. Ninguém trancava as portas, e as crianças brincavam do lado de fora sem muita supervisão de adultos. 3 de dezembro de 1957 foi um dia frio em Sycamore. Naquela noite, Maria Ridolph, de 7 anos, jantou com sua mãe, seu pai, suas 2 irmãs e seu irmão. Maria era a caçula da família. No final daquela tarde, começou a nevar, e eram os primeiros flocos do inverno. Depois do jantar, os pais de Maria deixaram que ela fosse brincar lá fora com sua amiga, Kathy Sigmund. Maria e Kathy foram até o cruzamento mais próximo para brincar ao redor de um grande olmo. Enquanto brincavam, um jovem de rosto fino e cabelo loiro, num penteado estilo rabo de pato, se aproximou delas. Ele disse que seu nome era Johnny. Ele disse que tinha 24 anos e que não era casado. A voz dele era aguda e fina. As garotas nunca o tinham visto antes. Ele ofereceu às garotas um passeio de cavalinho e Maria aceitou a oferta dele. O homem que se apresentou como Johnny carregou Maria nas costas por cerca de 6 metros e depois a deixou 3 casas depois da casa da família dela. Depois que Maria desceu das costas dele, ela correu para dentro de casa e pegou uma boneca. Ela queria levar a boneca com ela no próximo passeio de cavalinho. Enquanto Maria estava lá dentro, Kathy e o jovem que se apresentou como Johnny ficaram do lado de fora na calçada. Kathy perguntou ao homem que horas eram, e ele disse que eram 7 horas. Quando Maria voltou para fora, Kathy entrou em casa para pegar um par de luvas. Quando Kathy voltou para fora, ela não conseguiu encontrar Maria ou Johnny.
Kathy foi até a casa de Maria, e o irmão de 11 anos de Maria, Chuck, atendeu a porta. Chuck disse para Kathy que Maria estava lá fora brincando. Então Kathy foi procurar sua amiga. Mas ela não conseguiu encontrá-la, então voltou e contou para Chuck. Chuck saiu e começou a procurar por Maria. Ele procurou por vários minutos, e então entrou e contou para seus pais que não conseguiu encontrar Maria. Os pais de Maria, Michael e Francis, começaram a procurar pelo bairro. Quanto mais eles procuravam, mais desesperados ficavam. Depois de cerca de 1 hora procurando e não encontrando nenhum sinal de Maria, eles chamaram a polícia. Infelizmente, a polícia também não conseguiu encontrá-la. O sequestro de Maria ganhou grande repercussão em todo o país. O diretor do FBI, J. Edgar Hoover, recebia informes diários sobre a investigação. O presidente Dwight D. Eisenhower também acompanhou o caso. Mas durante meses, não houve novidades significativas. O que os investigadores descobriram foi que mais cedo naquele dia, a poucos quarteirões de onde Maria foi vista pela última vez, um homem estranho tentou conversar com 2 meninas. As meninas se assustaram com o homem e entraram em um restaurante para se afastar. Elas saíram novamente e o homem havia sumido, mas encontraram várias fotos de mulheres nuas espalhadas na calçada. Além disso, várias vezes nos meses que antecederam o desaparecimento de Maria, na esquina onde Maria e Kathy estavam brincando, alguém havia escrito obscenidades com giz na placa de pare e no olmo. Mas não está claro se algum desses incidentes estava relacionado ao desaparecimento de Maria. Em 26 de abril de 1952, cerca de 5 meses após o desaparecimento de Maria, um fazendeiro e sua esposa estavam procurando cogumelos em um campo ao lado da rodovia 20, nos arredores de Stockton, Illinois, que fica a cerca de 120 milhas de Sycamore. Eles encontraram os restos esqueléticos de uma garotinha sob uma árvore caída. A polícia foi chamada e os restos foram recolhidos. Os registros dentários confirmaram que eram os restos de Maria Ridolph, de 7 anos. Devido ao estado dos restos, não foi possível determinar a causa da morte. Ela estava vestindo apenas um casaco, uma camisa, uma camiseta por baixo e meias. O restante das roupas dela nunca foi encontrado. O FBI trabalhou inicialmente no caso, mas, como não parecia que Maria havia sido levada para outro estado após seus restos mortais serem encontrados, o FBI entregou o caso para a Polícia Estadual de Illinois, que é conhecida pela sigla Provedor. Entre o FBI e a Provedor, eles tinham mais de 100 suspeitos, mas isso não levou a nenhuma prisão. O caso logo ficou mais frio do que a noite em que Maria desapareceu. Em outubro de 1997, perto do 40º aniversário do sequestro de Maria, o tenente Patrick Soler, do Departamento de Polícia de Sycamore, declarou o caso encerrado. Ele disse que Maria provavelmente foi morta por um caminhoneiro, um funcionário de parque de diversões chamado William Henry Redmond. Soler disse que encontrou Redmond através do banco de dados de criminosos do FBI. Soler afirmou que, em 1988, Redmond foi condenado pelo assassinato de Jane Eldhoff, de 8 anos. Jane foi estrangulada até a morte em Trainer, Pensilvânia, em 25 de abril de 1951, 37 anos antes de Redmond ser acusado pelo assassinato. O corpo de Jane foi achado no banco dianteiro de uma caminhonete, no terreno de um parque de diversões. O caso de Jane seguia sem solução até que, em outubro de 1985, um detetive o reabriu.
Ele descobriu que Redmond estava trabalhando no parque de diversões na noite em que Jane foi assassinada. Além disso, a digital do polegar dele foi achada na caminhonete onde estava o corpo de Jane. Em janeiro de 1988, o detetive descobriu que Redmond estava morando em Grand Island, Nebraska. O detetive interrogou Redmond e afirmou que Redmond confessou o assassinato de Jane. Isso levou o detetive a prender Redmond pelo assassinato de Jane Eldhoff. Soler achava que os assassinatos de Maria e Jane eram suficientemente parecidos para terem sido cometidos pela mesma pessoa. Outro motivo pelo qual Soler achava que Redmond matou Maria era por causa do local onde o corpo dela foi descartado: Jane. Soler afirmou que, se Redmond fosse de Sycamore para sua casa em Grand Island, o trajeto mais rápido seria pela rodovia 20 local, onde os restos de Maria foram achados. Um jornal do condado de DeKalb, onde Sycamore está localizado, apontou vários problemas com a teoria de Soler. O primeiro é que Kathy Sigmund disse que o homem que sequestrou Maria tinha 20 e poucos anos. Quando Maria foi sequestrada, Redmond tinha 36 anos. Outro problema é que Redmond nunca foi condenado pelo assassinato de Jane Eldhoff. Ele foi preso e acusado pelo assassinato dela, mas não foi a julgamento porque havia muitos problemas com o caso. Notavelmente, o detetive que investigou o assassinato se recusou a revelar a identidade de um informante. O detetive acabou sendo considerado em desacato ao tribunal por não revelar a identidade do informante. Outro problema foi a confissão. O detetive interrogou Redmond por 14 horas e a entrevista não foi gravada. Então não havia como verificar se Redmond confessou. Outro problema era a impressão digital do polegar. Ela foi encontrada dentro do caminhão e não estava no corpo de Jane. Isso mostrava que a digital do polegar não o vinculava ao assassinato. Isso apenas indicava que ele esteve no caminhão em algum momento. As acusações contra Redmond foram retiradas no início de 1990. William Henry Redmond morreu em janeiro de 1992, aos 67 anos, de enfisema. Um terceiro problema na teoria de Soler sobre Redmond é o local onde o corpo de Maria foi descartado. O corpo de Maria foi encontrado próximo à rodovia 20. Soler disse que, se Redmond estivesse dirigindo de Sycamore para sua casa em Grand Island, o caminho mais rápido seria pela rodovia 20, mas esse não é o caso. A Interestadual 80 e a rodovia 30 são rotas mais diretas. A rodovia 20 está a cerca de 145 quilômetros fora do trajeto. Finalmente, não há evidências de que Redmond estava no estado de Illinois no dia em que Maria foi sequestrada. No entanto, muitas pessoas em Sycamore aceitaram a teoria. A ideia de que alguém de fora da cidade cometeu o assassinato era um certo alívio. Eles não queriam acreditar que um dos seus fosse responsável por um crime tão horrível. Uma pessoa que não estava totalmente convencida de que Redmond matou Maria era Janet Tessier. A família Tessier morava a 1 quarteirão e meio dos Ridolph. Janet era apenas um bebê quando Maria foi sequestrada. Cerca de 4 anos antes da polícia anunciar que o caso estava encerrado, sua mãe, Eileen, estava morrendo de câncer. Um dia, no início de 1994, Eileen contou algo para Janet que a assombraria. Ela disse: aquelas 2 garotas e a que desapareceu foi o John. Foi o John. E você precisa contar para alguém. Janet sabia que o John mencionado era seu meio-irmão mais velho. Ela também sabia que a garota que desapareceu era Maria Ridolph.
Janet suspeitava que a morfina pudesse estar afetando a mente da mãe. Mas, ao pensar sobre isso, ela começou a acreditar que era uma confissão genuína de leito de morte. Seu meio-irmão, João, tinha 17 anos quando Maria desapareceu. Ele se mudou de Sicômoro 8 dias após o sequestro. Janet achava que ele se encaixava na descrição do sequestrador. Outra coisa que chamou a atenção de Janet foi o sequestrador ter dito às meninas que se chamava Johnny, nome pelo qual seu irmão era conhecido. Quanto mais Janet pensava sobre isso, mais plausível parecia que seu meio-irmão tinha matado Maria. Quando Janet tinha 21 anos, ela morava com o irmão e o ajudava no negócio de fotografia dele. Foi então que ela percebeu que ele tinha um temperamento violento. Uma vez, ele ameaçou matá-la e depois disse que contaria para todos que ela tinha fugido. Janet não foi a única mulher que teve problemas com John. John tinha sido policial no departamento de polícia em Milton, Washington. O chefe de polícia de Milton estava ciente de 5 incidentes de comportamento inadequado de John com mulheres. 3 incidentes ocorreram enquanto ele estava de serviço. John foi demitido do departamento de polícia. Diversas vezes, John levou adolescentes para morar com ele. Ele fotografou algumas dessas meninas menores de idade sem camisa. Elas sempre se mudavam porque John era muito assustador. John já tinha se casado 3 vezes. Ele tinha pelo menos 2 filhas. Certo dia, quando a filha tinha 12 anos, sua esposa achou uma foto colada no fundo de uma gaveta da escrivaninha. Era uma foto recente de sua filha e ela estava nua. Aileen Tessier morreu em janeiro de 1994 e alguns anos depois, Janet decidiu entrar em contato com as autoridades. Janet ligou para o FBI e para a Polícia Estadual de Illinois, mas nenhuma das agências quis investigar seu irmão. Um dos motivos pelos quais eles podem não ter investigado John é porque ele já havia sido inocentado como suspeito durante a investigação inicial. Alguns dias depois do desaparecimento de Maria, o FBI recebeu uma ligação anônima sugerindo que eles dessem uma olhada em John. Muitas pessoas na vizinhança achavam que John era um garoto estranho. O FBI realmente investigou John e descobriram que, quando Maria foi sequestrada, John não estava em Sycamore. Na manhã do sequestro, ele estava em Chicago fazendo um exame físico para poder entrar na Força Aérea. John disse que saiu de Chicago por volta do meio-dia. Ele pegou o trem para Rockford, Illinois, que fica a cerca de 40 milhas de Sycamore. Às 6h57 da noite, uma ligação a cobrar foi feita de Rockford para a casa da família Tessier. A pessoa que ligou disse que seu nome era John Tessier. John disse ao FBI que estava ligando para casa pedindo uma carona. 2 recrutadores do escritório da Força Aérea em Rockford lembram de conversar com John naquela noite. Ele foi ao escritório deles em algum momento entre 7h15 e 7h30, logo depois que eles tinham fechado para o dia. John disse que sua mãe e seu padrasto o buscaram em Rockford por volta das 8 da noite. Acredita-se que Maria foi levada por volta das 7 da noite. Então, teria sido impossível para John tê-la sequestrado. Só para ter certeza, o FBI fez John fazer um teste do polígrafo e ele passou. Então, ele foi oficialmente descartado como suspeito. Nos anos após a morte de sua mãe, Janet tentou várias vezes fazer com que a polícia investigasse seu meio-irmão, mas ninguém fez isso. Foi assim até setembro de 2008, quando Janet enviou um e-mail para a Polícia Estadual de Illinois.
Dessa vez, o pedido dela para investigar seu meio-irmão chamou a atenção de um comandante da Polícia Estadual de Illinois. Ele designou 2 investigadores para o caso. Uma das primeiras coisas que eles fizeram foi conversar com outro meio-irmão. Jean, irmã de John, afirmou que quando era adolescente, John a abusou sexualmente. Ele também a forçou a ver enquanto abusava sexualmente de outras meninas da vizinhança. Os investigadores, então, analisaram a linha do tempo do sequestro. Eles achavam que o principal motivo de os investigadores iniciais terem concluído que Maria foi sequestrada por volta das 7 da noite foi porque o sequestrador, o homem que se apresentou como Johnny, disse para Kathy que eram 7 horas quando ela perguntou que horas eram. A polícia suspeitava que o homem chamado Johnny mentiu para Kathy para alterar a linha do tempo. Outras testemunhas, como a mãe de Kathy, tinham certeza de que as meninas saíram por volta das 6 da tarde. Um homem que morava no bairro e conhecia as meninas passou de carro pela esquina às 6h20 da tarde e não viu ninguém. Um motorista de ônibus passou pela esquina às 6h30 da tarde e também não viu ninguém. Os novos investigadores concluíram que Maria deve ter sido sequestrada em algum momento entre 6 horas e 6h20, pensaram os investigadores. Se for esse o caso, então John teria tido tempo suficiente para sequestrar Maria e dirigido até a periferia de Rockford para fazer a ligação a cobrar e estabelecer um álibi. O problema era que John disse que tinha pegado o trem de Chicago para Rockford e que sua mãe e seu padrasto o buscaram em Rockford. Ele fez tudo isso porque não estava dirigindo seu carro. Sem o carro dele, ele não teria conseguido sequestrar Maria e chegar a Rockford a tempo de fazer a ligação a cobrar. Mesmo assim, os investigadores continuaram a investigar o caso. Eles queriam mostrar para Kathy Sigmund um reconhecimento fotográfico com a fotografia de John incluída. O problema era que John tinha sido expulso da escola antes do anuário. As fotos foram tiradas em 1957. Ele tinha sido expulso porque empurrou um professor. Então a polícia não tinha uma fotografia dele de 1957. Os investigadores conseguiram localizar a mulher, que era namorada de John na época do sequestro. Eles perguntaram a ela se tinha uma foto de John da época do sequestro. Alguns dias depois, ela enviou por e-mail uma foto de junho de 1957, que é cerca de 6 meses antes do sequestro. No verso da foto, John escreveu: "Com amor, Johnny." Os investigadores acharam isso interessante, porque confirmou que John usava o nome Johnny. Quando os investigadores removeram a foto da moldura de papelão, eles encontraram algo que realmente chamou a atenção deles. Era uma passagem de trem de Rockford para Chicago. Sycamore não tinha serviço de trem de passageiros. Então, se as pessoas em Sycamore quisessem pegar o trem, elas precisavam viajar para uma cidade próxima, como Rockford. Que foi o que John disse que fez em 2 de dezembro, um dia antes do sequestro. Ele afirmou que conseguiu uma carona até Rockford e depois pegou o trem para Chicago para fazer o exame físico da Força Aérea. Ele disse que passou a noite em Chicago e então saiu por volta do meio-dia no trem e foi para Rockford. Os investigadores acharam interessante o bilhete de trem porque ele não tinha sido picotado, o que sugere que John nunca usou o bilhete. Os investigadores concluíram que John não pegou o trem como ele disse que pegou. Eles pensaram que ele dirigiu um carro. Eles acharam que, se Maria foi sequestrada às 6h20 e não às 7 horas, poderia ter sido possível que John a tivesse sequestrado.
De acordo com o Google Maps, leva cerca de 1h30 para dirigir de Chicago até Sycamore. Se John não pegou o trem, não se sabe o que ele fez entre meio-dia, quando disse que saiu de Chicago, e 6h57 da noite. Quando ele fez a ligação a cobrar, não está explicado. Essas 6h57 que não estão explicadas teriam dado a John tempo de sobra para dirigir de Chicago até Sycamore e sequestrar Maria. De acordo com o Google Maps, leva cerca de 33 minutos para ir do local do sequestro até os arredores de Rockford. Se Maria foi sequestrada às 6h20 ou antes, John poderia ter dirigido até os arredores de Rockford e feito a ligação a cobrar. Os investigadores alegaram que não encontraram um registro de exatamente onde a ligação a cobrar foi feita. Eles disseram que a única coisa que sabiam com certeza era que a ligação foi feita em algum lugar de Rockford, o que significa que a ligação poderia ter vindo dos arredores da cidade. Os investigadores decidiram examinar o álibi de John um pouco mais de perto. A mãe de John, Eileen, disse ao FBI que ele estava em casa a noite toda. Isso contradizia o álibi de John porque ele estava em Rockford. John também disse que, depois que voltou de Rockford, saiu com sua namorada. E mais uma vez, o álibi dele foi desmentido. Quando os investigadores a interrogaram, ela disse que não saiu com John naquela noite. Os pais dela ficaram muito perturbados com o sequestro de Maria e não a deixaram sair naquela noite. Além disso, John disse que sua mãe e seu padrasto o buscaram em Rockford. Mas uma das meias-irmãs de John contradisse isso. Ela disse que, na noite do sequestro, o pai dela, que era o padrasto de John, a levou para um evento social do 4H, que foi das 5 às 8 horas. Ela se lembrou de voltar para casa e encontrar a polícia vasculhando o bairro. Após falar com todas as testemunhas, os investigadores concluíram que haviam desmontado o álibi de John. Em seguida, eles mostraram para Kathy Sigmund uma sequência de fotos que incluía uma foto de John de junho de 1957. As outras 5 fotos na sequência vieram todas do anuário da Sycamore High School. A foto de John era um pouco diferente. O fundo é mais escuro e ele não está usando gravata. Em vez disso, a gola dele está aberta. Depois de examinar as fotos por vários minutos, Kathy apontou a foto de João e disse que ele era quem sequestrou Maria. Os investigadores decidiram que era hora de conversar com João. Eles o encontraram morando em Seattle, Washington. Pouco depois que sua mãe morreu, ele mudou seu sobrenome de Tessier para McCulloch, que era o sobrenome de solteira de sua mãe, para homenageá-la. Em junho de 2011, John se encontrou com os investigadores e por 8 horas eles o interrogaram. Ele disse que se lembrava de Maria. Ele disse que ela era adorável, 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 mas negou ter qualquer envolvimento com o assassinato dela. John concordou em fazer um exame de polígrafo. Mas quando fizeram perguntas pessoais que não estavam relacionadas ao assassinato de Maria, como se ele havia abusado sexualmente de sua meia-irmã, ele ficou irritado e se recusou a continuar com o teste. Pouco tempo depois, João foi preso e acusado de sequestrar e assassinar Maria Ridolfi. Os investigadores achavam que o caso seria fácil de resolver se conseguissem obter provas de DNA. Em 27 de julho de 2011, o corpo de Maria foi exumado. Como o corpo dela ficou exposto aos elementos por 5 meses antes de ser encontrado e já estava enterrado há 54 anos, nenhuma evidência forense foi encontrada.
Um antropólogo forense examinou os restos mortais e determinou que Maria provavelmente foi morta a facadas. John McCulloch foi a julgamento em abril de 2012, mas não foi pelo assassinato de Maria Ridolph. Foi por abusar sexualmente de sua meia-irmã, Jeanne. John acabou sendo absolvido. O julgamento dele pelo rapto e assassinato de Maria Ridolph começou em 10 de setembro de 2012. Os crimes aconteceram quase 55 anos antes. Foi o caso mais antigo a ir a julgamento nos Estados Unidos. John escolheu ser julgado por um juiz e não por um júri. Nenhuma evidência forense foi apresentada no julgamento. O julgamento durou 3 dias e John foi considerado culpado de sequestro e assassinato. Em dezembro de 2012, John foi condenado à prisão perpétua. John recorreu de suas condenações. A condenação por sequestro foi anulada porque o prazo de prescrição havia expirado. No outono de 2015, o promotor do condado de Cobb, Richard Smack, iniciou uma análise das provas do caso. Isso incluiu a leitura de cerca de 4.500 páginas de relatórios do FBI e da Polícia da Investigação Inicial. Os relatórios não puderam ser apresentados como prova no julgamento de John porque o juiz os considerou boatos. Após uma revisão de 6 meses, Smack disse que, com base nas evidências, tinha certeza de que John era inocente e que não havia como ele ter sequestrado Maria. Ele disse que as evidências mostraram que a ligação a cobrar que John fez na noite do sequestro foi feita do centro de Rockford. Mesmo com a nova linha do tempo dos investigadores, que apontava o sequestro de Maria por volta das 6h20, John teria que dirigir a mais de 160 km/h na neve para fazer a ligação. Acelerar desse jeito, em condições perigosas, com uma garota sequestrada no carro só para criar um álibi, não fazia nenhum sentido. Também não há evidências de que Maria foi sequestrada às 6h20 ou antes. Há indícios de que ela foi sequestrada por volta das 7 horas. Por exemplo, 2 pessoas na vizinhança ouviram uma garotinha gritar por volta das 7 horas, que é o horário em que Kathy Sigman achou que o sequestro aconteceu. Como resultado da investigação de Smack, em abril de 2016, cerca de 3 anos e meio depois que John foi condenado, sua condenação por assassinato foi anulada. As acusações contra ele foram retiradas e ele foi libertado da prisão. Ele não foi acusado novamente em relação ao assassinato de Maria e é duvidoso que ele venha a ser acusado novamente. Muitas pessoas não acreditam que John McCulloch matou Maria Ridolph. Mas quem realmente a matou continua sendo um mistério. Infelizmente, após 6 décadas, muitas das evidências do caso foram perdidas ou destruídas. Então, é improvável que algum dia saibamos quem realmente matou Maria Ridolph, de 7 anos. Obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Espero que tenha achado interessante. Se gostou, deixe seu like e inscreva-se para mais vídeos assim. Além disso, acesse criminallylisted.com, onde você pode sugerir casos, comprar produtos e saber mais sobre um podcast exclusivo. Também estamos no Facebook em facebook.com criminallylisted. Isso é tudo por hoje. Obrigado por assistir.